Oi, meu nome é Jerry, sou professor monitor de História, também sou discente de Direito na UESB e já atuei na Universidade para Todos no ano passado. Só que agora enfrentamos uma nova realidade causada pelo novo coronavírus, o Covid-19, e o mundo que conhecemos já não é mais o mesmo. E esse novo formato de aulas virtuais causadas pelo distanciamento social não pode nos impedir de lutarmos pelos nossos próprios sonhos. Então, você deve, agora e mais do que nunca, aproveitar todos os recursos que tem disponíveis para alcançar os seus sonhos. Utilize o tempo ainda disponível para estudar. E se isso aqui ainda não for o suficiente, procure cada um dos seus professores, tire todas as suas dúvidas, não deixe nada para depois. Busque por novas fontes, pesquise, investigue, use a sua criatividade. O UPT está aqui para ajudar a você a transformar a sua vida. É agora ou nunca. Faça a sua história. Mas o que é a história? A história é o conjunto de conhecimentos que temos das ações humanas em diferentes épocas. Estudamos a história para compreender o nosso passado, para que não cometemos mais os mesmos erros de antes e principalmente para proteger todas as nossas conquistas, os nossos direitos, as nossas culturas, a nossa própria identidade. Então, vamos iniciar uma aventura pela história. É a partir de agora que vamos compreender de forma resumida e principalmente para o Enem toda a história da humanidade. Aqui, na pré-história, acreditamos que o homem descendeu dos primatas há aproximadamente 4,5 milhões de anos. Muito provavelmente, os hominídeos desceram das copas das árvores nas savanas africanas e começaram a caminhar eretos em busca de alimentos, que poderiam ser folhas, frutos e raízes, mas também a buscar abrigo, como nas cavernas onde começaram a representar o seu cotidiano através das pinturas rupestres. Entenda que esse pequeno núcleo familiar dependia basicamente da capacidade de encontrar esses alimentos.
Mas quando surgia uma tempestade, principalmente quando um raio caía numa árvore e a incendiava, ou atritando uma pedra a outra, eles conseguiam obter o fogo. A partir do fogo e da captura de pequenos animais, utilizando instrumentos feitos de pedra lascada, madeira, ossos e dentes de animais, eles conseguiram então cozinhar a carne, o que possibilitou uma evolução extraordinária. O cérebro então adquiria nutrientes e proteínas suficientes para proporcionar uma evolução ao órgão e permitir, mesmo de forma primitiva, a uma certa linguagem entre eles. Esse núcleo familiar então acaba aumentando. Esses hominídeos um pouco mais evoluídos, eles então começam, também ainda de forma tímida, uma expansão pelo continente. Com o passar do tempo, eles saem não apenas da África, mas vão em direção à Europa, à Ásia, à Oceania, utilizando pequenas embarcações, onde iam de ilha até a outra ilha mais próxima, e também chegaram mais ao norte, atravessaram o Estreito de Bering e chegaram a colonizar a América. Aqui, esses pequenos agrupamentos começam a aumentar. Isso porque, à medida que eles conseguiam mais alimentos, mais forte é o seu grupo. À medida que ocorriam mudanças climáticas, houve também nessa época, após essa grande expansão por todo o planeta, o que nós chamamos de última era glacial. Os mares se elevaram, o que também proporcionou o aparecimento de áreas férteis por todo o globo. Entre as principais, podemos destacar o Crescente Fértil, em que surgiram várias civilizações. As principais são a Suméria, a babilônica, a egípcia, a hebraica, a fenícia e os persas. Posteriormente, também vamos conseguir perceber o aparecimento e a grande consolidação de mais outras duas civilizações, a grega e a romana, mas depois falamos com calma deles. Isso porque os sumérios eles fazem uma grande evolução. Aquele grupo familiar menor, que à medida foi se evoluindo através da linguagem, conseguiram um agrupamento humano um pouco maior através das aldeias. Uma aldeia comercializava, trocava os seus alimentos com outra aldeia ou guerreava, formavam as tribos. Essas tribos, à medida que se estabeleciam nestas áreas mais férteis, era possível a produção agrícola. Ora, aqui, nessa terra fértil, é possível que, ao comer um fruto e a semente caísse, eles percebessem como não era fácil a germinação de determinadas plantas. A produção agrícola se tornou um forte fator de evolução humana e, com isso, o surgimento das grandes cidades. E essas civilizações são os melhores exemplos que temos. Isso principalmente a Suméria, que inventa a escrita. Antes, toda a história era passada de forma oral. Agora é registrada e isso marca, sem dúvida nenhuma, o início da nossa história. Entre as civilizações da antiguidade, destacamos os sumérios pela invenção da escrita cuneiforme, que é a escrita cunhada em pedaços de argila ou pedra. A partir desse momento, o cotidiano passa a ser registrado de forma detalhada e também de forma perpétua. Entre as histórias mais famosas está a Epopeia de Gilgamesh, que conta sobre o fim da última era glacial, com a elevação dos níveis do mares e que também será traduzida por outras civilizações. Mas os sumérios também se destacam pela construção dos zigurates, a mais famosa, a Torre de Babel. Na Mesopotâmia também haviam os
babilônicos, que também construíram as suas zigurates, entre elas uma das mais famosas, reconhecida como uma das 7 maravilhas do mundo antigo, os jardins suspensos da Babilônica. Mas os babilônicos se destacam principalmente pela construção e consolidação do Código de Hammurabi, olho por olho, dente por dente, que também é cunhado e passa a normatizar as regras de convívio na sociedade. Na Mesopotâmia, nós saímos para o Egito. Lá, a civilização é centrada na figura do faraó, que é a espécie de Deus preso na carne humana. Toda a estrutura social é rigidamente hierarquizada. Os egípcios são reconhecidos pelas suas construções faraônicas e também pelo seu processo de mumificação. Mas, posteriormente, vamos encontrar os hebreus, que saíram de sua terra e chegaram até o Egito fugindo das mudanças climáticas que provocavam principalmente a fome do seu povo. Mas no Egito eles foram escravizados e forçados a trabalhar nas obras faraônicas até que um Salvador os guiou para fora do Egito após uma série de eventos apocalípticos ou catastróficos que aconteceram no Egito. Contudo, para chegar na Terra Prometida, se passaram-se mais de 40 anos no deserto. Outra civilização de grande destaque daquela época, temos os fenícios, grandes marinheiros, grandes navegantes do Mediterrâneo. Mas com a expansão do Império Persa, da civilização persa que já estava expandindo para outras civilizações, inclusive alcançando o Egito, acabaram expulsando eles e se espalharam para o sul da Europa e norte da África. Os persas se espalham tanto que começam a ameaçar a estrutura dessas civilizações. Entramos agora em um período de formação das outras duas civilizações de grande destaque, em que as guerras que acometem o mundo começam a proporcionar uma evolução na história de forma um pouco trágica, mas necessária para o desfecho da Idade Antiga. Assim, com a expansão das civilizações da antiguidade, tornou-se possível a formação da civilização grega, primeiramente no período conhecido como período minoico, caracterizado pela mitologia, em que os deuses tinham características humanas e também tinham controle sobre os fenômenos naturais e os sentimentos humanos. Mas, em uma das histórias mais famosas da mitologia, temos a criação da humanidade, em que Prometeu entrega o fogo ao homem, permitindo a sua evolução, mas não foi permitido pelos outros deuses. Assim, Zeus cria uma caixa e Pandora, por curiosidade, a abre, permitindo a fuga de diversos monstros. Para ajudar a humanidade, Hércules então realiza 12 trabalhos também como forma de penitência pelo assassinato da sua família e, ao concluir, funda uma cidade de guerreiros conhecida como Esparta. Mas todos os monstros não são derrotados, restando a Medusa, que é derrotado por Perseu, que funda a cidade de Micenas, e o Minotauro, derrotado por Teseu, que se torna o rei de Atenas. Mas essas grandes cidades estavam desunidas até que a princesa de Micenas, Helena, é raptada pelos príncipes troianos, iniciando então o período micênico, em que há a união dessas cidades gregas para combater a hegemonia da cidade de Troias, iniciando então a Guerra de Troia, que é um dos maiores movimentos militares da antiguidade. Com a derrota de Troia, as cidades gregas
se tornam muito poderosas, principalmente Atenas e Esparta, iniciando o período arcaico, em que há principalmente a consolidação da estrutura social e política, que era extremamente rígida. Em Atenas, há, primeiramente, a formação da oligarquia, em que um rei tem um controle sobre a sociedade, mas isso passa a mudar com a tirania, em que um grupo controla todo o resto da sociedade sem permitir a troca de relações sociais. Mas essa estrutura não resiste, mudando então para a democracia, que permite a participação de todos os homens maiores de idade e que nasceram em Atenas, exercendo então a política como um exercício de cidadania para toda a sociedade. Em Esparta há o inverso. A estrutura social, também rígida, era voltada para a educação militar de todos os homens. Assim, essas duas cidades se tornaram tão poderosas que passaram a ter pequenos confrontos entre si, até que surgiu a expansão do Império Persa nas colônias gregas que haviam sido conquistadas na Guerra de Troia. Com a ameaça persa, iniciou-se então as guerras médicas de medos. Os persas eram conhecidos como os medos por, por todas as outras civilizações na antiguidade. Mas na guerra, o rei Darius ameaça bastante os gregos até que é derrotado. Com o rei Xerxes, também os persas são impedidos pelos 300 espartanos até que ele, com um novo reforço militar, vence Atenas, mas é impedido novamente pela união de todas as outras cidades gregas comandadas por Esparta. Com o fim do Império Persa, ameaçando principalmente os gregos, e com o fortalecimento cada vez mais das cidades que utilizam recursos do pós-guerra para a reconstrução das cidades destruídas pelos persas, começam então a investir em uma guerra um contra o outro. Mas eles estavam desgastados demais com todas as batalhas, permitindo então a ascensão do Império Macedônico com Alexandre o Grande, que não apenas conquista toda a Grécia, mas também o derrotado Império Persa, se tornando um dos maiores impérios do Ocidente que já existiram em toda a história da humanidade. Resta agora relembrarmos sobre a última grande civilização da antiguidade, a civilização romana, formada inicialmente pelos latinos, gregos e descendentes dos fenícios. De acordo com a tradição mítica, Roma foi fundada em 753 a.C. pelos irmãos Rômulo e Remo, que foram criados por uma loba. Na monarquia, a estrutura social era formada pelos patrícios, que tinham um poder de grande quantidade de terra, pelos plebeus, que eram aqueles que trabalhavam para os patrícios, e pelos clientes, que eram formados pelos escravos e estrangeiros. Mas na monarquia havia grandes distúrbios sociais e ela teve que ceder o espaço para a república, em que os patrícios e os plebeus enriquecidos passavam a ter o controle sobre a sociedade a partir do Senado, que fiscalizavam as ações sociais, as assembleias, que aprovavam as leis, e as magistraturas, que tinham controle sobre as ações sociais e políticas. Mas as revoltas sociais intensificaram cada vez mais. Foi necessária a publicação das Leis das 12 Tábuas, que assegurou a igualdade jurídica entre os patrícios e os plebeus. Com isso, houve o fortalecimento militar do exército,
que começou uma expansão extraordinária pelo norte da África, Europa e Ásia. Assim, o vasto território romano necessitou ser controlado pelo primeiro triunvirato. Em destaque, temos Júlio César, que reformulou administrativamente e politicamente a estrutura romana. Estabeleceu um novo calendário formado por 365 dias e estabeleceu a construção de diversas obras públicas para o fortalecimento do território romano. Mas, com seu assassinato, veio o segundo triunvirato, em que se destacou Otávio Augustus, que, ao assumir o poder sobre esse vasto território, se tornou o primeiro imperador romano. O Império Romano, então, passou por um período conhecido como Pax Romana, em que era distribuído trigo e eventos, principalmente de ordem política, para acalmar toda a população. Esses eventos eram baseados principalmente nas disputas nos anfiteatros, como o Coliseu, pelos gladiadores e também pelo assassinato de inimigos do Estado, entre eles os cristãos. Percebam que agora aparece o cristianismo, principalmente de forma mais tímida, que eram aqueles seguidores de Jesus Cristo que passou então a idealizar uma nova religião monoteísta a partir do amor ao próximo, em que era praticamente contrário à religião imposta pelo Império Romano, que existiam diversos deuses. Mas agora o Império Romano também passava a ceder o espaço, por ser muito vasto, para outros povos. Não era mais possível proteger as fronteiras desse vasto império. Então os povos estrangeiros começaram a invadir cada vez mais o Império Romano. De um lado, havia a invasão desses povos conhecidos como bárbaros, pois eles balbuciavam, ou seja, não era possível entender a sua língua. Então, de um lado, nós temos os bárbaros, dos outros, revoltas sociais lideradas principalmente por uma religião em ascendência. A estrutura do Império Romano começa então a se declinar. O Império Romano é dividido, a capital de um lado passa a ser Roma e depois Milão, por causa das grandes invasões bárbaras, e do outro lado nós temos Constantinopla, que passa a ter o controle sobre o Império Romano do Oriente. O Império Romano do Ocidente, contudo, passa por uma grande crise política, não conseguindo mais estabelecer o domínio sobre o seu território. Iniciamos agora o fim do período da Idade Antiga, dando espaço agora para os novos movimentos da Idade Média. Com isso, chegamos ao final da primeira parte da nossa aula. Perceba a quantidade de movimentos sociais que ocorreram, desde a pré-história até o final da Idade Antiga. E todos esses movimentos irão refletir nas próximas aulas de História. Então, não perca, estude, revise. A partir de agora, vamos resolver algumas questões de Enem sobre o assunto. Então, até mais!